No livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos usar bastante textos aqui da palavra. Romanos 8, versículo 15. Aleluia. Você também vai aprender aqui nessa noite de quem verdadeiramente tem fé, ele se torna uma testemunha viva da obra viva do Senhor. Vou repetir. Quem tem fé se torna uma testemunha viva da obra do Senhor e uma testemunha do Senhor. Os primeiros apóstolos, eles eram testemunhas. Nós precisamos aprender o que é ser uma testemunha do Senhor. E tudo aquilo que não é da fé vai ser removido da tua vida hoje, porque você vai perceber que muitas coisas não são fé na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas você vai começar a receber o que é fé. Você vai viver pela fé em nome de Deus. Eu declaro isso sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos ler então Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vou repetir a leitura. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba é Pai. Clamamos ao Pai. Temos um Pai. Não teoricamente, não teologicamente, mas eu tenho um Pai. O Espírito dele está em mim. Aleluia. O Espírito dele tem que estar em você, meu irmão e minha irmã. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro nesse momento, te agradecendo pela sua palavra, e eu creio no poder da sua palavra. E eu declaro sobre esse lugar, sobre esse ambiente, e sobre cada coração aqui, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que tem aprisionado esse coração, tudo aquilo que tem escravizado essa vida pelo medo, roubado a fé, em nome de Jesus eu quebro agora, em nome de Jesus eu quebro agora, em nome de Jesus eu quebro essa escravidão de medo agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E no poderoso nome de Jesus, eu declaro liberdade a esse coração, liberdade na fé, liberdade no crer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desde já eu repreendo toda oposição, toda resistência, toda distração, toda rejeição à palavra do Senhor. Eu repreendo agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Seja silenciada agora toda a voz do medo, toda a voz negativa, em nome de Jesus. Eu silencio essa voz agora, na autoridade e no poderoso nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço, Senhor, porque eu creio no poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Pode tomar seu assento, irmão. Pode tomar sua fé também, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então aqui, irmãos, Paulo está escrevendo à igreja que estava em Roma. Então ele estava escrevendo já para uma igreja. E essa igreja havia recebido o Espírito. Havia recebido o Espírito. O Espírito que provém de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito da fé.
E Paulo está dizendo que vocês não receberam o espírito de escravidão, ou o espírito que escraviza, para outra vez, vocês já estavam assim, para estar novamente escravizados no medo, dominados pelo medo. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, o medo, ele paralisa. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, essa geração, ela tem sido dominada pelo medo. A nossa geração pela qual nós convivemos, essa geração, ela é manipulada por causa do medo. Existem espíritos específicos operando nesse tempo, intimidando essa geração. Mas eu quero dizer uma coisa, existe um poder na palavra do Senhor. Existe um poder na palavra de Deus. Amém? Aleluia. E esse espírito de escravidão, esse espírito de medo, vai ter que cair por terra. Vai ter que dar o seu grito de derrota aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Irmãos, então a palavra aqui nos diz que não recebemos o espírito para estar escravizado pelo medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual, por meio dele, clamamos Pai. Clamamos Pai, louvamos ao Pai, adoramos ao Pai, descansamos no amor do Pai. Aleluia. Desfrutamos do amor do Pai, somos amados pelo Pai. Aleluia. Mas isso, olhando para aqui, para essa palavra, na verdade, ela não é um fato, ela não é uma verdade presente no coração de muita gente. Essa palavra pode estar aí na sua Bíblia, como está aqui na minha, como está projetada aqui nessa imagem, mas de fato não está ainda no coração de muita gente. Eu sei disso, eu sei do que eu estou falando. E eu quero te ajudar aqui nessa noite, quero te mostrar algumas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Então, na verdade, irmãos, todo ser humano, todo homem que vive nesse mundo, quando ele recebe a palavra do Senhor, quando ele ouve a palavra do Senhor, quando ele conhece o Senhor, quando ele tem o conhecimento revelado do Senhor, tem uma experiência pessoal com o Senhor, ele conhece pessoalmente o Senhor, não apenas de ouvir falar, não apenas pelo meio de conhecimento, informado, mas conhecimento revelado por Deus. Aleluia. Então, nós temos que aprender o que não é fé e o que é um testemunho. Testemunhar fé. Testemunhar. A palavra testemunho quer dizer também, significa a pessoa que declara. Pessoa que declara. Ou que faz declaração legal, legítima. Aleluia. Declaração genuína. O depoimento de quem realmente viu e ouviu, que realmente conhece. Então isso é testemunho. E a palavra, lá no livro de Atos, Jesus ressuscitou e determinou que eles, aos seus discípulos, que eles permanecessem em Jerusalém. Aleluia. E ele disse, até que sejais revestidos do Espírito Santo, e recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, e sereis então minhas testemunhas. Darão meu testemunho de que me conhecem, de quem eu sou. Aleluia. No livro de 1 João, aleluia. 1 João, capítulo de número 5. Aleluia. Capítulo 5. Aleluia. Versículo 4 e 5. Aleluia. 4 e 5 nos diz assim a palavra do Senhor: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé da igreja, a fé em Cristo, a fé em Jesus. A fé no Cristo ressurreto, no Cristo vivo. No Cristo que vive. Aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia. A nossa fé. Como assim, pastor? O que você está dizendo? Vencer o mundo? Sim, todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Por quê? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque o mundo, ele é um mundo que está dentro de um tempo corruptivo, passageiro, temporário. Mas quem está na fé, não, ele já está na dimensão, ele já está em um lugar em Deus, onde ele não está mais dependendo daquilo que passa. Mas ele está vivendo por aquilo que não passa. Ele está vivendo por aquilo que é eterno. Ele tem a própria natureza do eterno na vida dele. Porque ele recebeu o Espírito que testifica dentro dele, pelo qual ele clama a Deus: Pai, meu Pai. E Deus não é passageiro. Deus não está condicionado a esse mundo passageiro. E quem é filho de Deus também não está nessa condição. Quem é filho de Deus genuíno também não está nessa condição. Vamos avançar nisso. Versículo 5. Nós estamos no 5 aqui. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Mas o versículo 4 que estávamos, aleluia. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui preste bem atenção, irmãos. O que o Senhor declara na sua palavra? Todo o que é nascido de Deus. Todo filho de Deus vence o mundo. Todo religioso nunca vai vencer mundo nenhum. O mundo sempre vai vencer ele, o mundo sempre vai moldar ele, o mundo sempre vai controlar ele, o mundo sempre vai dominar ele, o mundo sempre vai amedrontar ele. Mas todo aquele, a palavra de Deus assim, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então está crendo no Filho, no primogênito. Amém? De Deus. Aleluia. No versículo
de número 9, aleluia, a seguir, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Deus deu testemunho de seu Filho. Deus falou quando ele foi lá no Rio Jordão: esse é meu Filho amado. Deus falou lá quando ele estava no Monte da Transfiguração: esse é meu Filho amado, ouvia ele. Esse é o Filho amado em que eu tenho prazer. Aleluia. Então Deus, ele deu o testemunho de seu Filho. E nós sabemos que seu Filho, ele é verdadeiramente quem ele é. Quem ele diz que ele é, ele é. Para muita gente, ele não é quem ele diz que ele é. Para muita gente que anda pelas igrejas, Jesus não é quem ele diz que ele é. Porque a Bíblia diz, mas eles não creem. Eles não têm essa verdade, esse testemunho dentro deles. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo, enfatizar isso aqui, quem crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo, em si mesmo tem o testemunho. Tem o testemunho. Tem, aleluia, aleluia, a declaração legal. Tem, aleluia, aleluia, aquela fala que verdadeiramente declara, aleluia, aquilo com propriedade, com verdade. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Isso não é fé. Esse aqui é o padrão, a parte B do versículo, é onde a maior parte das pessoas estão enquadradas hoje. Não creem no testemunho que Deus deu de seu Filho, no testemunho de que ele vive, no testemunho que ele foi ressuscitado, no testemunho da sua aparição, no testemunho da sua glorificação, no testemunho de ter confirmado, ter enviado o seu Espírito Santo, no testemunho das próprias testemunhas que ele levantou, a quem ele, o seu Filho, se manifestou já ressurreto. Aleluia. Então muita gente está dentro aqui, isso aqui não é fé. Isso aqui não é fé. Porque não crê no testemunho de Deus. Não crê no testemunho de Deus. O testemunho que Deus deu de seu Filho. Versículo 11. E o testemunho é esse que Deus nos deu, a vida eterna. O que Deus estava testemunhando através de Jesus? Que o mundo passageiro, o mundo temporário, vão tudo passar, tudo está passando rápido. Mas o testemunho de Deus é esse, que ele nos deu a vida eterna. E a vida eterna está onde? Está numa religião? Está no homem? Está no pregador? Não. Está no testemunho que Deus deu. E a vida eterna está onde? Em seu Filho. A palavra fala aqui, aleluia, assim, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz isso. E se você não tem isso, que a palavra diz em você, você não tem o testemunho de Deus. Você não tem fé. E eu quero te alertar para isso, porque se você vive uma fé, ou uma suposta fé, uma fé teórica, uma suposta fé, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você nunca vai ter vitória.
você nunca vai vencer esse mundo. Esse mundo sempre vai te vencer. Você, ao invés de estar indo avante no propósito de Deus, você está indo contra. Você está indo sendo suprimido pelas coisas do mundo, pelas coisas naturais da vida, pelas coisas do tempo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia. E no versículo 13, João fala algo bem importante. Ele diz assim: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais, de fato, no nome do Filho de Deus. Então essas coisas foram escritas. João foi instigado pelo Espírito Santo a ele ser enfático nessa palavra, para que você saiba. Essas coisas foram escritas para que você saiba o que é verdadeiro, o que é uma fé verdadeira. Qual foi o testemunho verdadeiro de Deus? Aleluia. E eu quero dar aqui, irmãos, alguns exemplos de ações, atitudes que mostram falta de fé. Eu vou dar exemplo também de pessoas que eram maravilhosas, melhores do que nós. Para você não achar que eu estou falando com muita presunção ou com presunção, então eu vou falar, maior do que nós, eles tinham virtudes melhores do que as nossas. Eles eram melhores do que nós, mas em algum ponto eles não tinham fé. E porque eles não tiveram fé, eles tinham medo. E por causa daquele medo, eles sofreram, padeceram naquelas circunstâncias. Eu quero te dar algumas bases aqui do que eu estou falando. Eu quero ler o livro de Jó. Já sei o que o pastor vai falar. Não, você não sabe. Você vai ouvir. Você vai saber. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1. Então, primeiro aqui no versículo 1, nós vamos ver, aleluia, versículo 1 e o 2, como era a característica desse homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Então, ele era um homem justo, temia a Deus, reto quer dizer justo aos olhos de Deus, sincero, honesto, íntegro, temente a Deus, se desviava de todo o mal. Então ele tinha características, ele tinha qualidades que muitos crentes não têm, que muitos frequentadores de igrejas, de templos não têm. Versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha 10 filhos. Amém? Agora, nesse contexto aqui, nesse livro de Jó, nós vamos ver que Jó, ele tinha um medo, ele temia algo na sua vida. E bem naquilo que temia, ou seja, no que ele temia não era fé. E aonde não era fé, ele foi o quê? Ele foi afetado. Ele foi provado. E nós vamos ver por que ele não tinha fé. Aleluia. Nós vamos ler, aleluia,
o versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5. Então, assim, ó, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Entre os irmãos, eles faziam, né, banquetes, se reuniam e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Então, olha só, então Jó agora era um homem, né, que tinha esses atributos, as características, e ele tinha esses 10 filhos, e esses filhos, eles faziam banquetes, faziam festas. E agora acontecia que Jó ele fazia algo, e isso nos mostra uma fraqueza na vida de Jó. Um medo, uma incerteza, uma insegurança. Versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Todos eles quem? Todos seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Por que Jó fazia isso continuamente? Estou fazendo uma pergunta. Por quê? Porque ele tinha um medo de que em algum momento os seus filhos iam falhar. Ele tinha medo que em algum momento os seus filhos iam pecar. E ele tinha medo que se eles pecassem, alguma coisa de mal ia acontecer na vida deles. E foi exatamente o que aconteceu. Então eles tinham medo. Então isso aqui não era fé. Esses sacrifícios que Jó fazia, e ele fazia continuamente, não era um sacrifício de fé, não era uma atitude de fé, não era algo por fé, não era fé. Nada se tratava de fé ali, se tratava de medo. Se tratava de medo. E Jó, para que vocês entendam, Jó, ele era um homem temente a Deus, como nós lemos ali, temente a Deus, justo, sincero e se desviava do mal. Mas ele temia a Deus porque ele conhecia a Deus por ouvir falar sobre ele. A experiência que Jó tinha era apenas de ouvir falar sobre. Era como muitos crentes que estão nas igrejas hoje. Conhecem porque alguém falou, mas não encontraram ele, não deixaram ele ser revelado. Não deixaram ele, né, o testemunho de Deus ser verdadeiro, vivo no seu coração. Recebendo a palavra de Deus como a palavra de um homem. Então, isso aqui, amados, nos aponta que Jó ele fazia isso porque ele fazia continuamente. E o seu pensamento era, né, oferecia holocausto porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, ou quem sabe blasfemaram de Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Então, ó, na mente e no coração de Jó havia um medo, uma insegurança de que os seus filhos iam blasfemar e pecar contra Deus. Ele sabia que pecando contra Deus, eles iam sofrer uma consequência. Mas Jó não sabia de algo muito pior, que o medo é pior do que o pecado. Vou repetir, Jó não sabia de algo, que o medo é pior do que o pecado. Porque nenhum pecado Jó cometeu para sofrer o que ele sofreu, mas por causa do medo, por causa de não ter fé, ele sofreu como ninguém ele sofreu. Mesmo temendo a Deus, mesmo sendo um homem justo, mesmo sendo um homem sincero, mesmo se desviando do mal, o mal veio sobre ele. Em outras palavras, a bondade dele não foi suficiente para Deus. Porque só a fé agrada a Deus. Vou repetir, porque só a fé agrada a Deus.
Só a fé agrada a Deus. O medo não agrada a Deus. O medo não veio de Deus. Então esse homem viveu em uma era aonde ele não tinha o conhecimento revelado de Deus. Então ele só ouviu falar de Deus. Então ele tinha uma insegurança, porque ele tinha muitas coisas, ele tinha muitos filhos, e agora o medo era que ele perdesse o quê? O que era de mais importante para ele, certamente seus filhos. E por isso que continuamente ele fazia tais sacrifícios. Com medo que seus filhos pecassem. Medo de pecar, o medo de cair. Quantas pessoas que vivem na igreja, irmão, não sei, irmãos, isso para mim é repugnante, isso é absurdo. Um cristão que se preza, eu estou com medo de cair, medo de pecar, medo medo de um demônio, medo de uma situação, medo. Irmão, se tem uma área onde o inimigo pode atacar, manipular, dominar a vida de um homem, de uma mulher, de um crente, de um discípulo, é por meio do medo. Satanás, ele sabe, os demônios, eles sabem muito bem aonde há um vestígio de medo, aonde há um indício de medo. Eu fui bem trabalhado, estou falando com bastante propriedade, porque eu fui muito trabalhado a respeito disso, meus irmãos. Eu me lembro uma vez, quando estávamos em um propósito de oração, e a gente estava em um combate muito grande por um propósito, em um tempo, bem longe desse tempo aqui. E naqueles dias ali o Senhor estava me levando a fazer um propósito maior, mais profundo, de busca, de jejum, de consagração, porque eu estava não com medo, estava com medo, mas porque eu sabia que espiritualmente eu precisava combater com algo. Espiritualmente eu tinha que estar preparado para aquele momento. Então eu estava somente colocando, a minha vida, não com medo. E em determinado dia nós estávamos orando e houve um momento nós fomos surpreendidos por um ataque muito espiritual. Por isso que eu, irmãos, em questão de oração, propósito, oração em monte, eu não gosto de orar com qualquer pessoa e nem orar de qualquer forma. Não me julguem por isso, isso é particularidade minha. Eu aprendi algo, o Senhor me ensinou algo, amém? Então, só entenda por que eu tenho esse pensamento, porque eu aprendi algo, eu fui ensinado por algo, certo? E quando o Senhor me ensina, eu coloco em prática. E aí então, nesse dia nós fomos ali, recebemos aquela investida e muitos irmãos ali começaram, a sofrer ali os ataques, eu tive que intervir em muitas formas ali, muitas situações, e me vi num lugar de um grande confronto, mas ali algo interessante aconteceu, o Senhor me deu muitas visões do que estava acontecendo, e aí aconteceu que um demônio incorporou numa pessoa, e tentou me agarrar ali de alguma forma, e ali estrategicamente, de uma forma quando eu não estava esperando ali, porque eu estava cuidando muito dos irmãos ali, orando sobre eles ali, combatendo contra aquilo que estava vindo contra nós ali, e de repente aquele demônio clamou, porque assim, quando nós ganhamos a nossa filha mais nova, Esther, então ela foi assim um grande presente de Deus para a nossa vida, pelo momento que nós estávamos passando, e o que ele usou? Ele usou o quê? Eu sei que tu tens medo, tens medo de perder tua filha. Esse seu diabo mentiroso. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu sei quem me deu ela.
E eu sei a quem eu consagrei ela, diabo. Mas o diabo, ele faz isso, ele faz uma frente para quê? Para ver se tu abre, tu recua, e se tu acha que tem, se tu não és uma pessoa decidida, definida no mundo espiritual, tu acaba sendo influenciado por aquilo. Então ele está querendo trabalhar contra a minha filha, então ele vai atacar a minha filha, então ele pode fazer isso? Não, ele não pode. Eu disse, ele não pode. Quando nós estamos na fé, ele não pode. Quando não estamos na fé, ele pode. Vou repetir, quando não estamos na fé, ele pode. Muito bem, voltando aqui ao livro de Jó, aconteceu então que Jó não estava na fé. Ele estava no medo. Ele estava no medo. E então, irmãos, aconteceu o quê? Depois dessas coisas, vamos lá, versículo 6. E vindo o dia em que os filhos de Deus, que se refere, né, a tradução original lá, refere aos anjos de Deus, que eram os seres caídos lá, vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Satanás e toda gangue. 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu, vim lá daquele lugar que eu gosto. E o Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. Eu gosto de dar um passeio na terra. Eu gosto de rodear ela. Gosto de andar de volta dela, né? Procurando algum fracassado na fé por lá. E aí o que acontece? Versículo 8. E o Senhor, irmãos, ele tem prazer em quem teme a ele. Jó temia Deus. A palavra fala que ele temia Deus. Versículo 1. Temente a Deus. Se desviava do mal. Justo, reto, né? E Deus, né, chegou diante de Satanás, alegre por ter alguém assim na terra. Tu viesse da terra, estavas passeando lá por ela, então visse quem eu tenho lá. Deus se alegra com cada um de nós, irmãos. Então ele se alegrou por aquilo que Jó era, por aquilo que Jó tinha, e falou para o diabo, já que o diabo chegou lá, e ele falou assim, visse lá o meu servo Jó, não é filho, só o servo, tá? Servo é diferente de filho. Visse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, justo, temente a Deus, desviando-se do mal. E aí Satanás fala algo interessante, vamos lá, versículo 9. Ele diz assim, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde, quer dizer, em vão. Sabe por que ele teme? Sabe por que ele te teme, Deus? Vou dizer por quê. Versículo 10. Olha a astúcia de Satanás. Portanto, não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoaste seu gado, está aumentado na terra. Versículo 11. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás joga um desafio a Deus, diante de Deus, diz assim, tu estás se alegrando com aquele teu filho lá. Não, mas não é em vão que ele te teme. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Não é em vão que ele te teme. Também desce muita coisa para ele. Ele está cheio de coisa, abençoaste tudo que ele tem, desce muita riqueza, desce muito tudo que ele tem. Agora vai lá, estende a tua mão e tira tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar, falar mal de ti na tua face. E Deus conhecia o coração de Jó, como Jó temia Deus, como Jó se desviava do mal. Então Deus responde, versículo 12. Vamos lá. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Tudo que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendes a tua mão. Ele, tu não pode tocar nele. Ele é meu, está guardado. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora preste bem atenção aqui. Preste bem atenção, você precisa entender isso aqui, ó. No mundo humano, Jó não estava consciente ou sabendo do que estava se acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual, agora estava se projetando algo que estava, por permissão de Deus, vindo contra a vida de Jó.
Isso fala, irmãos, isso mostra o quê? Que muitas pessoas ignoram que o mundo espiritual ele é muito mais real e muito mais influente do que o mundo natural. Muitas pessoas esquecem, por exemplo, como diz a palavra no livro de Hebreus, aleluia, no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por Ele, e todas elas são sustentadas pela palavra do seu poder. Palavra do seu poder. Tudo é por Ele, pela sua palavra poderosa, palavra criativa, palavra que sustenta, palavra que guarda. E agora, irmãos, então Jó não estava sabendo o que estava para acontecer na vida dele. E agora no mundo espiritual, então se projetava algo contra a vida dele. Então quer dizer que eu tenho que ficar sempre com medo, chorando para o Senhor, né? Porque de um momento para o outro, o mundo espiritual pode se mover contra a minha vida e aí eu vou ser uma presa fácil. Não se você for um filho, não se você for da fé. Se você for um servo, voltando ao versículo anterior, se você não tiver uma fé em Deus, isso provavelmente pode chegar mais cedo ou mais tarde. Versículo 10 fala que ele era, versículo 10, né? O Satanás falando de tudo que ele tinha, não era em vão que ele temia Deus, aleluia. Mas interessante que Satanás, ele não falou que ele tinha medo de perder, mas agora Satanás, ele dá uma provocada em Deus no sentido de cercar-se-lhe tudo, tira tudo, para ver se ele não vai blasfemar de ti. Por que Satanás usou isso? Fiz uma pergunta, por que Satanás usou isso? Porque Satanás sabia que Jó fazia algo por medo. Vou repetir, porque Satanás sabia que Jó fazia algo por medo. Muito bem. Então aconteceu que daí então, né? Aconteceu que num dia só, no versículo 13, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Então os seus filhos sempre viviam se banqueteando, né? E Jó via isso. Meus filhos eram um homem muito rico, então eles sempre viviam, né? Celebrando a riqueza. E não sabiam o que estava por vir. E eles estavam lá comendo e bebendo. Versículo 14. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. Eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Não foi fogo de Deus, a pessoa disse isso. E queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só escapei eu para te trazer a notícia. Então só vinha agora uma sucessão de notícia na vida do Jó. E por fim chegou a notícia crucial para Satanás aqui. Versículo 18. Aleluia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. 19.
Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só escapei eu para trazer a notícia, a nova, que é notícia. Então agora, irmãos, preste bem atenção, o que Jó temia? Do que ele tinha medo? E ele oferecia continuamente sacrifícios a Deus para isso aqui não acontecer. E isso evitou? Isso livrou Jó? Não. Seus filhos todos morreram. Todos morreram. Satanás achou um meio muito fácil. Achou uma área na vida de Jó muito prática para ele operar, para ele atuar. Então, o medo, os sacrifícios, os holocaustos de Jó livraram seus filhos da morte? Livraram? Sim ou não? Não, né? Ele temer a Deus, ele ser justo, ele ser bom, ele fazer algo, né? Que ele nunca pecava, e também no sentido que em favor dos seus filhos, para que se eles pecassem, Deus cobrisse eles. Isso livrou seus filhos? Também não. Porque isso não era feito por fé. Por isso que ele fazia continuamente. Tudo que se faz repetidamente não é fé. Você orou sobre uma causa. Você pediu a Deus, colocou diante de Deus, e você vai repetir aquela oração, você não teve fé na primeira oração. Você anulou a primeira oração. Você cancelou a primeira oração. Porque o quê? Um medo veio. Uma incerteza veio e você foi orar novamente. Por quê? Porque você teve medo? Então, aqueles sacrifícios contínuos que Jó fazia, era a evidência do seu medo. E o seu medo não livrou seus filhos. Os seus sacrifícios não livraram seus filhos. Seus filhos morreram. E aí, pior do que tudo isso, tudo isso estava vindo, né? Não era Deus que estava fazendo, Deus permitiu que o inimigo fizesse. Porque quando Deus tira a proteção de sobre o homem, o inimigo ele pode fazer o que bem quiser, exceto quando Deus restringiu ali, né? Só não toca na vida dele. Então a vida de Jó não pôde ser tirada. Mas seus filhos, a quem ele tinha medo, foram tirados. Foram embora. Veio um vento, derrubou a casa e todos morreram e só se livrou um para trazer o quê? Notícia. Que notícia? Jornal da... Qual é o jornal? Não vejo mais televisão. Qual é o jornal que só traz notícia boa? Aquele que é aclamado pela mídia. Era das 8 antigamente, né? Só notícia boa. Fresquinha, quentinha. Muito bem. E aí, queridos, porém a palavra fala, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou seu manto, sua veste, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus. Interessante que esse homem ele tinha algo com Deus tão diferente, por quê? Porque acontece essa desgraça na vida dele, e ele, agora preste bem atenção aqui, irmãos, porque ele não tinha fé na proteção de Deus. Porém, ele tinha um anelo, um sentimento para com Deus diferente. Só que ele não tinha entendido isso ainda, que aquilo que ele confiava em Deus como Deus da sua pessoa também poderia ser o Deus da sua família. Ele não entendia isso ainda. Jó tinha que aprender essa lição. Então, quando toda aquela desgraça aconteceu na vida dele, ele rapou sua cabeça, né, rasgou seu manto, é a forma de humilhação, se lançou em terra e adorou a Deus. Agora preste bem atenção. Hoje a cristandade, as pessoas que dizem que conhecem a Deus, que amam a Deus, acontece algo semelhante na sua vida. O que eles fazem? Eles não têm palavra, eles não têm força, eles não têm mais vida,
eles não têm mais esperança, o mundo deles desaba, porque o mundo está sustentado sobre o quê? Não é sobre a fé, é sobre o que eles têm. Agora, o mundo de Jó, a vida de Jó, não estava sustentada sobre o que ele tinha. A vida, a essência dele, estava sustentada em quem Deus era para ele. Interessante isso. Parece até contraditório, né? Porque ele tinha uma confiança tão segura sobre ele e Deus, ou Deus para ele, mas ele não tinha para com seus filhos. Muito bem. E aí ele adorou o Senhor e fala o seguinte, versículo 21, ele fala assim, vamos lá, vamos adiantar. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Para onde que ele estava dizendo? Para lá onde? Para lá onde? Para lá onde? Pense, irmãos. Olhe para a palavra, ouça a palavra, absorva o que ela quer dizer. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele adorou o Senhor. Aleluia. Ele bendizeu o Senhor. Ele disse, olha, nessa vida eu não trouxe nada. Dessa vida eu não vou levar nada. Deus me deu muitas coisas. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando as coisas da vida não são mais importantes do que o Senhor na nossa vida, se as coisas da vida são mais importantes do que o Senhor na nossa vida, nós não temos fé. Jó tinha um tipo de fé aqui. Versículo 22. E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma ou culpa alguma. Pô, Deus, tu falhou comigo. Eu te servia tanto, ofereci tanto sacrifício, agora vem essa desgraça, meus filhos, laboriando. Nada disso, irmão. Com tudo isso, ele não atribuiu a Deus nenhuma falta, nenhuma culpa. Ô Deus, por que não me poupaste? Ô Deus, por que não livrasse meus filhos? Ele ainda adorou o Senhor. E aí vai desenrolar a questão, o inimigo volta lá apresentar-se diante de Deus. E aí acontece que o inimigo pega e fala novamente. Da onde, né, o Senhor pergunta, né? De onde vens? Ele fala, de rodear a terra e passear por ela. Querendo alguma coisa de novo, né? Chegando de mansinho. Fiz um trabalho bom, né? Consegui tirar o que aquele homem temia, sabia que ele tinha medo mesmo. Agora eu vou chegar lá na casa de Deus e vou dar uma cutucada nele. Aí Deus vai perguntar para mim de onde que eu vim. Sabe, dá um passeio lá, né? Dá uma olhadinha como está o teu homem bom lá embaixo, né? E aí a palavra fala, e o Senhor disse ainda, versículo 3. Disse o Senhor a Satanás, observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Tudo o que Deus falou, quando Jó ainda tinha, Deus ainda continuou falando sobre ele quando ele não tinha. Vou repetir, tudo o que Deus dizia de Jó quando ele tinha, Deus continuou dizendo quando ele já não tinha. Será que Deus pode dizer isso de nós? Esse servo ali? Ainda retém a sua sinceridade. Então ele é sincero realmente. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Vamos lá. Então agora, irmãos, preste bem atenção. Satanás, ele sempre tem um argumento a mais, né? E Deus estava deixando, porque Deus conhecia Jó. Deus sabia o que ele poderia passar.
Não que Deus queria que ele passasse, mas é que ele queria. Nós estamos em outra dispensação, aqui, só dando o exemplo de quando não existe fé, como isso pode comprometer, como pode afetar, como pode nos prejudicar em vários sentidos da nossa vida. Depois eu vou te mostrar um pouco da nova aliança. Amém? Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tens, dará pela sua vida. Olha como ele é coisa. Agora ele fala da vida de Jó. Tudo que o homem tem, ele dá pela vida dele. Né? Ouro por ouro, olho por olho. Né? Respondeu o Senhor, pele por pele, melhor dizendo, e tudo quanto tem o homem, tem, dará pela sua vida. Versículo 5. Porém, agora aqui, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. O que Satanás queria? Ele queria o que muita gente faz sem motivo, na verdade, sem sentido, blasfemar de Deus. Passa uma provinha desse tamanho assim, ó. Passa um momento um pouquinho difícil, aperta as finanças e já fala mal de Deus. Dá uma dor de barriga, já fala mal de Deus. Dá um vento, tira uma telha da casa, já culpado é Deus. Toda a desgraça que Jó passou, ele não atribuiu nada a Deus. Olha que mentalidade, irmãos. Olha que mentalidade da humanidade de hoje. Tudo é atribuído a Deus. Está acontecendo isso porque é culpa de Deus. Não. Tudo que pode estar acontecendo é culpa de você, da sua falta de fé. Vou dizer uma coisa, a consequência ali, irmãos, era a falta de fé de Jó. Estou mostrando isso para vocês. Tudo que acontecer de falha, de errado, é nossa falha. Deus não está falhando com nós estamos falhando com Deus. Vou repetir, Deus não está falhando com nós estamos falhando com Deus. Mas não vamos mais falhar, em nome de Jesus. Versículo 6. E aí então, vamos lá, acelerando o processo, e disse: Senhor, Satanás, eis que ele está na tua mão. Pode tocar na vida dele, mas, né, no corpo, nos ossos, pode tocar em tudo, porém não na sua vida. Ele é meu. Só que ele está sendo provado, vamos lá. Então pode fazer. Deus permitiu. E agora, irmãos, né? E aí a palavra fala, então, no versículo 7, é o seguinte, vamos lá, 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna. Toda chaga é maligna, toda doença é maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para o raspar com ele as feridas, sentou-se no meio da cinza. Por que sentou-se no meio da cinza? Vamos lá, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Por que ele estava sentado na cinza? Cinza, na cultura dessa época, era para quê? Para se humilhar. Então Jó queria se humilhar diante de Deus. Ele já estava humilhado com aquelas feridas e chagas que Satanás colocou nele. Mas ele queria se humilhar diante de Deus. E a mulher, não entendendo a fé desse homem, do próprio marido, o que ela disse para ele? Ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. No versículo 10, não vamos falar mal da mulher, deixa a mulher de lado, porque ela não estava no contexto. Mas ele lhe disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Em tudo isso, agora doente, depois de ter perdido tudo, com uma chaga maligna em todo o seu corpo, desde a planta do pé ao lado da cabeça, ele não pecou contra Deus. Esse homem temia Deus de verdade. Esse homem mantinha sua integridade. Aleluia. Muito bem. Então agora, irmãos,
Jó, ainda nessa condição, né, deplorável que ele estava, ele disse algo para sua mulher muito importante. Nós seríamos tão injustos assim com Deus, de receber o bem dele, e agora está vindo. Jó não tinha o conhecimento pleno de Deus, nós vamos ver isso depois. Mas ele disse, nós agora, como é que nós vamos receber o mal dele e vamos falar mal dele? Quer dizer, desfrutamos tanto tempo de coisas boas. Estávamos cercados de coisas boas. Agora veio essa coisa de tempo ruim agora. Eu já vou blasfemar dele? Cadê a minha integridade? Cadê a minha fidelidade a ele? E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, em palavras. Aleluia. Uma coisa interessante é que a palavra fala que, texto que já lemos, né? Que o Senhor tinha prazer tanto em Jó que ele disse que não havia ninguém na terra semelhante a ele. Não havia ninguém na terra no seu tempo. Sabemos que esse livro de Jó, irmão, está muito atrás lá, é muito antes do tempo de Abraão, da história, conta a história da criação, também antes dos patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó. Praticamente ele seria o primeiro livro da Bíblia, está fora da ordem aqui no caso. Amém? Então aqui, nós vemos então essa integridade de Jó para com Deus. Jó não entendia, não sabia que tudo estava vindo proveniente do inimigo. Então ele falando, até ele falou algo meio equivocado aqui, que ele falou, recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Deus não dá o mal para ninguém, era o diabo que estava fazendo mal com ele. Ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Deus estava mostrando a integridade de Jó para Satanás. Só que ele, por não ter ainda o conhecimento revelado de Deus, ele julgou pensando na sua integridade, no seu conhecimento, ele pensou que o mal estava vindo de Deus. Não! É só porque Deus tirou a proteção, né, e Deus aí, o inimigo teve acesso para tocar no seu corpo, na sua vida. Isso fala, irmãos, que se todo ser humano na terra que não tem a proteção de Deus, ele está totalmente suscetível para inimigos tocar, matar, enfermar, né? Colocar qualquer coisa maligna na vida dele. Mas quem tem a proteção de Deus, quem é temente a Deus, tem a fé em Deus, ele pode o quê? Acabar com as obras do inimigo. Ele pode dominar o inimigo e não ser dominado por ele. Quem tem fé em Deus e confia em Deus, ele pode subjugar o poder, a ação e as obras do inimigo. Isso nós temos que aprender na nova aliança. Amém? Amém? Aleluia. Agora o detalhe é, irmãos, que Jó, ele conhecia o Senhor apenas por ouvir falar. Então nós vamos adiantar o texto, tinha mais coisa para me pontuar aqui, mas aí não vou ter tempo para concluir o que eu quero falar. Então aqui, quando daí Deus se revela para ele, e aí Deus se revela para ele de uma forma interessante, como se fosse no meio de uma tempestade, um redemoinho, né? E aí Jó fica assustado com a glória de Deus, com o poder de Deus. Ele aparece no meio de uma tempestade. E aí ele começa a dizer para Jó, quem que criou isso? Quem fez isso? Olha para a estrela, olha para o céu, olha para o mar. Quem fez tudo isso? E aí Jó ficou maravilhado, porque ele não conhecia Deus revelado assim para ele. Ele só, vamos ver o que Jó declarou aqui. Aí Deus fala todos esses detalhes, todas as grandezas dele, né, as obras dele. Aleluia. Então no capítulo 42, versículo 1, 42 primeiro. Aleluia. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Então Jó declarou algo muito interessante quando ele teve o conhecimento revelado de Deus. Eu bem sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos ou vontade
pode ser impedido. Ninguém pode impedir. Tudo que tu pensar, ou a tua vontade, o que tu queres, ninguém pode impedir de acontecer. O diabo não pode impedir de acontecer o que Deus quer que aconteça. O diabo não pode impedir de acontecer o que Deus quer que aconteça na tua vida. Aleluia. Jó declarou isso. Agora no versículo 5, olha o que ele diz aqui diante de Deus. Ele estava face a face com Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Ou seja, eu te conhecia ouvindo, mas agora te veem os meus olhos. Agora eu contemplei. Agora tu me mostraste teu poder criativo, que tu estás em tudo aquilo que tu criaste. Todo o teu poder, com o teu poder tu governa todas as coisas. Eu sei que tu tudo podes. Tu podes tudo. O que tu não poderias? Então ele teve agora uma visão maior de Deus. Ele entendeu que Deus tem o controle sobre tudo, tem o poder sobre tudo, e que nenhum pensamento de Deus pode ser impedido. Então agora Jó, irmãos, ele passa a ser uma nova pessoa, porque ele conhecia até aquele momento Deus somente de ouvir falar, mas quando Deus se revela para ele, ele disse: agora eu conheço, agora eu sei bem quem tu és. Agora eu sei que nenhum dos teus pensamentos, tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E eu te conhecia somente de ouvir, mas agora te veem os meus olhos, eu te conheço agora, eu sei quem tu és. A partir desse momento é que Jó começou a ser uma testemunha de Deus na terra. Porque aqui ele teve o quê? O conhecimento revelado de Deus. Que isso é uma figura do cristão quando ele tem o conhecimento revelado dentro do seu coração. Aleluia. Aleluia. E aí, amados, né, naquela recorrência ali do desastre da vida de Jó, durou ali aproximadamente, estudiosos dizem que em torno de um ano e pouco, e aí aconteceu que 3 amigos foram, né, e aí falaram coisas, e Deus, né, ouviu tudo que eles falaram, e aí no fim a palavra fala que, aleluia, a ira de Deus se acendeu contra ele está lá no capítulo 7, aleluia. Sucedeu, pois que acabando, versículo 7, volta lá no 42, irmão, versículo 7. Sucedeu, pois que acabando o Senhor dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o... Então, olha bem, esses homens estavam na boa, Jó estava no pior, mas eles não falaram que era reto diante de Deus, falaram coisas más sobre Deus. Jó, todavia, não. Interessante, né? Vamos lá, versículo 8. Eu estou falando de um homem que não tinha uma fé ainda consistente em Deus. E aí ele vai falar sobre, né, fazer uns preparativos. E aí o que acontece, né? Você fez isso tudo como não fizesse como era reto, né? Falasse que era reto como meu servo Jó. E vais preparar um holocausto, e lá no versículo 8 vai dizer ali a parte ali, a 4ª frase: e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei. Então o homem provado, o homem que estava passando por toda aquela catástrofe na sua vida, agora ele iria orar por aqueles homens que estavam sem nenhum problema, mas a ira de Deus se acendeu contra eles. Aí sim, aí algo muito pior ia acontecer com aqueles homens. Mas agora Deus falou: preparem um holocausto, preparem coisa, porque daí o meu servo Jó vai orar por vocês. E aí eu vou ouvir. Vocês não. Porque vocês não falam o que é reto. Vocês falam loucamente. E aí então, tem muita gente que Deus não ouve, irmãos. Escute isso, tem muita gente que Deus não ouve. Sabe por quê? Porque não fala o que é reto, que é verdadeiro, que é verdade. Verdade é verdade. Então, no versículo 10,
para adiantar. Então foram, ou melhor, e o Senhor virou o cativeiro, ou aquela condição de Jó, quando orava pelos seus amigos. Já pensou se Jó tivesse ressentido com os amigos? Cara, passaram um ano e pouco aí falando mal de mim. Tinha uma causa, tinha um motivo, tinha isso, me acusaram, isso, aquilo. Então agora eu estou aqui nessa situação, não quero mais orar por vocês. Não vou orar mais pela vida de vocês. Coitados, eles seriam consumidos pela ira de Deus. Mas o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém? Aleluia. Então tudo que ele tinha, Deus deu a ele em dobro, quando ele orava pelos seus amigos. Por que que ele estava à altura para orar pelos seus amigos? Que Deus estava irado com eles? Porque ele reteve sua integridade diante de Deus. Ou seja, as coisas que ele tinha não comprometia sua integridade diante de Deus. As coisas não era o que fazia, não era vamos dizer, o equilíbrio de Jó. Não era o que fazia Jó depender estar bem ou estar mal com Deus. As coisas não afetavam Jó. Jó não era afetado pelas coisas. Muitas pessoas só estão na igreja, estou bem, estou feliz, porque tudo está bem comigo. Quando está mal, o que se faz? Vou falar mal de Deus, vou reclamar para Deus. Pobre fé. Não, quando tiver algo mal, nós temos que crer que Deus ele é bom e que esse mal não está vindo de Deus. Porque Deus não é mau. Então nós sabemos agora a nova aliança que Deus não é mau. Por que sabemos que Deus não é mau? Porque Deus ele já provou a sua bondade, aleluia, o seu amor para conosco quando ele não poupou o seu filho. Antes o entregou ele, sacrificou ele por todos nós. Sacrificou o seu único filho. Nós estamos falando da história de um servo, mas agora nós estamos falando de seu filho. O seu filho, ele foi muito mais humilhado do que Jó. Ele foi muito mais castigado do que Jó, mas por um propósito. Realizando, a vontade de Deus de resgatar o homem, de restaurar o homem. Amém? Aleluia. Então aqui, aleluia. Nós vamos agora deixando o Jó de lado, já entendemos o que tinha que entender daqui. Aleluia. Glória a Deus. Agora então, irmãos, quero que você entenda uma coisa. Se esse homem, também estava lá na velha aliança, antes, um dos patriarcas, Jó, o seu medo, seus sacrifícios que ele fazia continuamente para os seus filhos, se porventura pecassem, não livrou seus filhos. Seus filhos morreram. Tudo bem, ele teve outros, mas quem queria passar por aquilo que ele passou? Quem queria experimentar o que ele experimentou? Quem ia suportar o que ele suportou? Bom, então chegamos à conclusão, então, irmãos, que, aleluia, como diz lá, aqui no capítulo 42, versículo 5, quando Jó, ele teve o conhecimento de Deus. Agora ele teve um conhecimento muito mais amplo de Deus. Ele sabia que Deus estava em todos os lugares, sustentando todas as coisas, e que nenhum mal vinha dele. Ele não pode ser afetado pelo mal, e que ele pode todas as coisas e nenhum dos seus pensamentos ou propósitos podem ser impedidos.
Nada. Mas por que ele não impediu Satanás de fazer aquilo com o pobre Jó? Não entende que Deus estava sendo feliz com a integridade de Jó. Mas o que aconteceu não foi Deus que fez, foi Satanás quem fez. Sabe que no Velho Testamento muitos não têm uma revelação de Satanás. Sabiam disso? Mas esse livro é um livro que mais nos traz informação sobre a obra de Satanás. Como que ele atua, como que ele procura e observa, como ele encontra coisas para poder trabalhar, poder atuar, poder, prejudicar alguém. E uma das coisas que ele procura é onde não há fé e aonde há medo. E aí entramos na questão dessa atualidade, dessa geração, que estão totalmente suscetíveis por conta do medo. Agora eu digo uma coisa, irmãos, quem tem Jesus na sua vida, ele não tem medo. Porque o medo é um cativeiro, o medo é uma prisão. Nós lemos no livro de Romanos 8. Aleluia, vamos repetir a leitura. Romanos 8. Porque Deus, ele não nos deu o espírito de escravidão. 8, versículo 15. Aleluia, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, no medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E quando nós temos, irmãos, o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Pai, nós não temos o espírito de medo que nos escraviza, mas temos o espírito de filiação, espírito de filho em nós, o Pai em nós, e nós clamamos ao Pai, nós chamamos pelo Pai, nós sabemos que temos um Pai, ou seja, nós somos um filho que testemunha a vida do Pai, a existência do Pai, a bondade do Pai, o amor do Pai. Nós temos um testemunho em nós, nós temos um testemunho em nossa vida, porque não é por aquilo que eu ouvi, é por aquilo que Ele se revelou para mim. E na verdade, irmãos, todos os medos da minha vida foram embora quando eu conheci Ele. Quando eu conheci o poder dEle, a grandeza dEle, a bondade dEle. E aí a palavra fala, e o amor dEle, e a palavra fala ali no livro de João que, aleluia, o perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor de Deus em nossa vida, Ele lança fora todo medo. Como assim você se dizer um cristão e viver aprisionado pelo medo? Você não está aqui. Eu disse no início, essa palavra pode estar aí na sua Bíblia, você pode ter lido, você pode entender ela, mas se você não receber o que ela está dizendo, se você não viver o que ela está dizendo, você vai ser dominado pelo medo. E Satanás sabe onde tem medo. E o medo é uma porta aberta que dá legalidade para Satanás poder ter acesso. E é por isso que eu repito, por isso que essa sociedade, essa geração, vive o quê? Suscetível a qualquer ataque do inimigo, qualquer imposição que ele faz, qualquer tipo de enfermidade que ele lança. Parece uma coisa lá nos cantos, lá no outro lado do mundo, para não dizer o nome, e as pessoas já estão aqui com medo, já estão ali morrendo do medo. Vai acontecer algo, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer outra. O que vai acontecer? Quem que você é? Testemunho. Não estamos escravizados. Se alguém está novamente escravizado, está voltando ao primeiro estado. Ou o estado do quê? De homem, sem Deus, servo, escravo. Escravizado, escravidão, espírito de escravidão. Mas nós temos espírito para ser livre, ser filho, livre desse medo.
liberdade na nossa vida, liberdade para viver, liberdade para ser quem nós fomos chamados para ser, liberdade para viver no que fomos chamados para viver. Aleluia! Aleluia! Muito bem, então o Senhor, Ele vai realizar a obra, né? Eu quero mostrar alguns textos aqui rapidamente. Aleluia! Aleluia! Eu sei que os irmãos estão ouvindo, amém? Estão ouvindo? Estão ouvindo pela fé? Amém? Aleluia! Porque isso é muito importante para você, irmãos. É muito importante para quê? Para que tudo aquilo que não é fé saia da sua vida. Para que tudo aquilo que não é fé e é uma legalidade para o inimigo atuar contra a tua vida venha cair por terra hoje, aqui em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Aleluia. No Marcos 16, versículo 14, os discípulos de Jesus que ouviram ele, caminharam com ele, aprenderam dele. Aleluia. Temos falado, né, a diferença do discípulo para um filho de Deus, e eles eram discípulos, e nesse intermédio aqui entre discípulo e filho, Jesus morre por eles, ressuscita por eles, e aí Jesus se apresenta vivo para eles, depois da sua crucificação, da sua ressurreição. Finalmente apareceu aos 11, já tinha aparecido a outros, e os outros tinham falado para eles. Outros já tinham testemunhado para ele que ele está vivo. Ele não estava mais na sepultura, ele já havia ressuscitado, ele já ressuscitou, mas a palavra fala que finalmente, depois daqueles ter falado para esses, os 11, apareceu, deixa ali, irmão, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua, leia essa palavra, O que ele lançou em rosto? O que significa lançar em rosto? Mostrar, externizar, trazer à tona aquilo que está oculto. Ah, como é bom quando Deus faz isso. Eu lembro quando Deus fez isso na minha vida. Que maravilha, que limpeza. Oh, glória a Deus. Lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham já visto o resultado. Já tinha testemunha aqui. Alguém já tinha testemunhado que ele vive, que ele havia ressuscitado, mas ele, os 11, não creram. Apareceu aos 11. E aí o que ele fez? Ele lançou em rosto, ele externizou a incredulidade e dureza do coração deles, por não terem crido naqueles que haviam falado. Agora eu pergunto, você tem crido? Irmãos, não minta sobre a fé. Se você não crê, reconheça que você não crê e busque a fé, abra o seu coração para crer verdadeiramente a Deus, em Deus e na sua palavra. Amém? Aleluia. Então aqui Jesus, irmãos, ele jogou em rosto, externizou a incredulidade, a dureza de coração deles. Aleluia. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 11, no versículo de número 39, aquela mulher que andava ansiosa, né, preocupada com os afazeres, sobrecarregada, aconteceu o fato que seu irmão faleceu, e aí Jesus chegou no quarto dia, aleluia, e Jesus perguntou onde colocaram ele, Lázaro, teu irmão, eu vou ressuscitar, e aí aconteceu o quê? Jesus pega e dá uma palavra, tirai a pedra, porque ele estava dentro de um sepulcro que estava fechado com uma pedra. Porém, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. O que ela estava dizendo? Senhor, não faça isso, não mande tirar a pedra. 4 dias é o dia que o corpo já está no maior estágio de decomposição, não faça isso. Como? O que ela estava externizando? Em outras palavras, o que ela estava externizando, meus irmãos? Sua naturalidade, sua descrença em Jesus. Porém, Jesus falou no versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, eu já tenho te falado.
Tu não tem me ouvido. Eu já tenho te falado. Ele disse, não te hei dito. Quer dizer, eu já tenho te falado que se creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Isso aqui é uma lição. Quem crê, vê a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a operação do poder de Deus. É Deus em ação. Você quer a ação de Deus sem estar crendo nele? Com medo das coisas, com medo da vida, com medo da morte, com medo de crise, com medo do anticristo. Em Lucas 24, no versículo de número 26, os discípulos não entendiam que Jesus falava a sua linguagem, e aí Jesus ressuscita, vai caminhando com aqueles 2 discípulos, um por nome Cleopas, estavam indo embora de Jerusalém para Emaús, e Jesus no caminho foi falando, e aí por fim ele fala essa palavra, porventura não convinha que o Cristo, ungido, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Porventura não convinha? Eu falei tantas vezes, vocês não ouviram o que eu falei. O que Jesus estava falando para esses discípulos aqui? Ele estava também fazendo o quê? Externizando a incredulidade deles, porque ele fala lá no começo, honestos e tardos em coração para crer. Aleluia. Ele fala em tudo que os profetas disseram. Aleluia. Nécios e tardos em coração para crer. Vamos lá em Lucas 24. Rapidamente, já vamos finalizar. Aleluia. Já vamos finalizar com essa descrença no teu coração, em nome de Jesus, amém? Nós já vamos finalizar com essa descrença no teu coração. Então, quando Jesus aparece, aleluia, aleluia, né? É o versículo 25 que estamos, né? Aleluia, no versículo 26, 25. E ele lhes disse, ó nécios, o que é a palavra nécios? O que significa a palavra nécios? Vamos lá. Loucos e tardios de coração para crer, tudo que os profetas disseram. 26 daí, porventura não convinha que o Cristo ungido padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Entrasse na nova vida, na vida da ressurreição, na vida imortal. O Cristo padeceu na vida mortal, mas ele entrou na sua glória, ele entrou na vida imortal, ele se levantou num corpo imortal. Aleluia! Então ali Jesus estava ressuscitado e estava o quê? Querendo ressuscitar aqueles homens incrédulos, ressuscitar ou resgatar, ou acender uma fé na vida no coração daqueles homens. Aleluia! E aí ele vai começar por Moisés, versículo 27. Vamos lá. Começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então ele foi falando, e por fim, né, chegaram ao lugar, e ele entrou, sentou, e ele ao partir do pão e abençoar o pão, então abriu, versículo 13, olha que interessante aqui, ó, melhor, versículo 31, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram e ele desapareceu-lhes. Abriram-se-lhe então os olhos. Que olhos? Eles não estavam caminhando? Eles não entraram numa casa? Eles não sentaram à mesa? Não colocaram pão? Que olhos que foram abertos? Os olhos espirituais, os olhos da fé foram abertos. Aleluia. E aí ele desaparece porque ele abriu a palavra para eles, porque eles tinham que olhar ele na palavra. Eles tinham que conhecer que ele está vivo e a sua palavra é viva. O seu testemunho é verdadeiro. Então aqui, irmãos, aleluia, versículo 32. E disseram para o outro, porventura não ardia em nós, em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras.
Então, no caminho, ele falava, abrindo as Escrituras para ele. Para quê? Para quê? Para que o coração deles percebesse que Jesus está vivo nas Escrituras. Jesus está vivo, porque as Escrituras falaram dele, que ele sofreria, ele padeceria, mas que ele entraria em sua glória. E agora ele já estava em sua glória. E agora estava em sua glória. E agora, irmãos, por ele estar na sua glória, aleluia, as palavras dele têm vida, tem poder nessas palavras. Então, por isso que essas palavras fez com que o coração deles ardia quando ele abria as Escrituras. O que está sendo feito aqui nesse lugar? As Escrituras estão sendo abertas, a palavra está sendo aberta para o teu coração, aleluia, arder, queimar, receber, aprender, entender, conhecer quem é esse Deus de quem falamos, aleluia, essa vida de que falamos, aleluia. Ora, Massuri Cantaramas. Oh, aleluia! Quando nosso Senhor, irmãos, então transferiu, a unção e a comissão dele para a sua igreja, para os seus apóstolos, aleluia, eles operaram grandemente em nome do Senhor, em nome dele, aleluia. E por fim, aleluia, lá no livro de Atos, nós já vamos se colocar de pé, por favor, aleluia. Vamos primeiro no livro de João, aleluia, capítulo 20, versículo número 19. 20 e 19 de João fala assim: chegado pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana, que é domingo, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Shalom seja convosco. Paz quer dizer plenitude. Sejam plenos agora. Paz seja na vida de vocês. Vocês estão aí fechados com esse medo? Eu entro onde está fechado. Eu entro em qualquer lugar. Eu entro onde há medo para tirar o medo, para remover o medo. Eu entro onde há incredulidade para remover a incredulidade. É isso que ele está fazendo aqui. Aleluia, é isso que ele foi fazer ali, tirar aquele medo do coração deles. É isso que ele faz, é isso que ele tem feito, é isso que ele quer fazer, meu irmão e minha irmã. Aleluia, ou glória. Muito bem, e aí depois de tudo isso, ele pega versículo 20, então, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, onde foi transpassado com a lança, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Agora estavam vendo agora ele, ia se tornar uma testemunha, porque agora a ressurreição para eles era uma realidade. Uma realidade. Não era uma história, não era de alguém que ouviu, não, eles viram. Aleluia, se alegraram vendo o Senhor. Aleluia. E aqui acontece algo muito interessante. Aleluia. No versículo de número 22. Aleluia. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Assoprou. Aleluia. Aleluia. Colocou dentro deles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Recebei o Espírito Santo, recebei a vida de Deus. Recebei. Recebam. Soprou. Soprou. Aleluia. Colocou dentro deles o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Soprou sobre eles. Aleluia. Muito bem. E aqui no livro de Atos, para finalizar, no livro de Atos, aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja nasce, o Espírito Santo desce sobre a igreja, lá onde eles estavam reunidos, orando. O Espírito Santo desceu em toda a sua plenitude, Jesus já tinha subido.
Alguns dias depois da sua ascensão, ele cumpre a promessa e eles ficaram onde tinha determinado que eles tinham que ficar em Jerusalém, e eles estavam no cenáculo, o Espírito Santo desceu, e eles foram todos cheios do Espírito Santo, aleluia, se tornaram testemunhas, como Jesus havia dito, e ser-me-eis testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Testemunha. Alguém que viu e ouviu e declara, e o seu testemunho é verdadeiro. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E esses testemunhas, irmãos, viveram e atuaram em tanto poder, aleluia, de forma tão sobrenatural. Eu quero mencionar algo aqui no capítulo 5 de Atos, aleluia, glória a Deus, versículo 19 e versículo 20, Atos 5, 19, fala assim: mas de noite estavam os apóstolos presos, porque estavam falando no nome de Jesus e operando no poder do nome de Jesus. E aí então, o Sinédrio, os mestres da lei e toda aquela corja de religiosos prenderam eles, porque eles estavam operando no nome de Jesus. Mas um anjo do Senhor fala, quando é um anjo do Senhor, fala do próprio Senhor, abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse, aleluia, versículo 20, ide apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Não é dessa teoria, não é dessa suposição, não, dessa vida. Palavras. Vai lá e digam ao povo. O que nós temos que dizer ao povo hoje? O que esse povo, irmãos, que está aí dominado pelo medo, o que esse povo precisa ouvir hoje? O que os pregadores estão pregando, irmão, não é suficiente. Vou repetir, o que os pregadores estão pregando não é suficiente. Não há testemunho naquelas pregações. Não há testemunho. Temos visto uma igreja, um sistema religioso fraco, porque são homens fracos. E fraco só gera fraco. Medroso só gera medroso. Vou repetir, fraco só gera fraco. Medroso só gera medroso, só gera medo. Interesseiro só vai gerar interesseiros. Avarento só vai gerar avarentos. Então nós temos visto que muitos figurantes pregando a palavra, pregar. Mas a palavra aqui, irmãos, é uma palavra da vida, é uma palavra que tem que viver, tem que ter essência, tem que ter natureza. Tem que ter substância nessa palavra. Tem que ter substância nessa palavra. Tem que ser palavra de quem testemunhou e viu. Um testemunho, uma palavra que vive, uma palavra que faz, aleluia, tirar alguém que está preso por aquele medo, tirar alguém que está preso por aquela falta de fé, por aquilo que não é fé, para que tenha fé nesse Deus verdadeiro, nesse Senhor poderoso, grandioso e também maravilhoso. Aleluia! Então nós temos que dizer ao povo a palavra dessa vida. Ei, nele não há medo. Não há medo. Nele o inimigo não pode tocar. Agora, mas o pastor falou que aquele homem Jó lá, o inimigo pôde tocar. Sim, ele era um homem, mas ele não tinha nenhuma aliança com Deus. Agora nós estamos numa nova aliança. E quem está, aleluia, aliançado com Deus nessa aliança, o inimigo não pode tocar. Eu disse, ele não pode tocar, mas eu posso tocar o inimigo. Eu posso tocar ele embora de uma vida, eu posso tocar ele embora de uma situação, eu posso controlar e dominar aquilo que ele está tentando fazer, eu posso quebrar aquele domínio dele, eu posso quebrar aquela ação dele. Nós podemos fazer isso, igreja. Você pode, meu irmão. Agora, deixa eu dizer uma coisa, ele não pode quebrar a tua casa, não pode quebrar a tua família, não pode quebrar teu filho, não pode quebrar a vontade de Deus na tua vida, ele não pode. Quando Jó ele conheceu esse homem que não tinha aliança com Deus, ele diz, eu bem sei que tudo podes. Agora, qual é a mentalidade de quem não conhece a Deus? Ele pensa que o diabo tudo pode. Não, o diabo só pode aquilo lá porque Deus permitiu.
Mas agora, queridos, o diabo não tem mais nenhuma autorização sobre quem é filho dele. Quem é filho dele, irmãos? O diabo tem que se prostrar. O diabo tem que se dobrar. É isso mesmo, pastor? Eu disse a palavra dessa vida. Para aquele que só tem morte, que já foi condenado, que já foi até mesmo destronado do seu império de morte. Vamos lá, Hebreus capítulo 2, a palavra fala, aleluia, ele veio e ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e libertou aqueles que por toda a vida estavam escravizados com medo da morte. Quando que eu vou morrer? Ah, se meus filhos morrer. Ah, se alguém morrer. Eu já fui um prisioneiro assim, irmãos, uma vez. Mas esse Jesus de quem eu falo, ele me libertou. Aleluia. O melhor dia foi o dia em que ele lançou em rosto a minha incredulidade. Aleluia. E naquele mesmo dia também ele mostrou a sua bondade, a sua verdade, o seu poder. E nenhum dos seus, ele tudo pode, eu bem sei, eu digo isso, eu bem sei que ele tudo pode, e nenhum dos pensamentos dele, ou propósitos deles podem ser impedidos, nada. O diabo não pode mais fazer o que ele fez como Jó. Ele não pode. Eu disse, ele não pode. Porém, irmãos, ele não pode para quem verdadeiramente está na fé. Voltando à palavra que lemos em 1 João. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, vencer o mundo. Esse mundo é muito grande. Esse mundo aí tem um mundo, né, de muita tecnologia, de potências mundiais aí, tem uns presidentes aí, uns governantes muito poderosos. Jesus, quando veio, irmão, qual era o maior poder que havia na terra? Império de Roma. Jesus se comprometeu, temeu alguma coisa sobre o Império Romano? Jesus estava meio inseguro sobre o que Roma podia fazer? O que aquele império pôde fazer? O que aquele império pôde fazer? Onde está aquele império? Está trabalhando em outra vertente, em outra situação. Mas o que ele pôde fazer? Ele pôde, daquela forma, continuar o seu status? Ele pôde continuar, né, de forma humana, controlando a humanidade? Não, ele não pôde mais. Porque passou, reinos que passam, pessoas que passam. Mas esse Jesus de quem falamos, ele não passa. Em Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo eternamente, 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 sempre, sempre. Sempre será rei, sempre será senhor, sempre será vencedor. Aleluia, sempre será grandioso e poderoso, meus irmãos. Aleluia, coloca a mão sobre o teu coração, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, esse Jesus é o mesmo. E se você tiver com a fé nele, com a tua vida nele, não existe prisão que vai te manter. Não existe condição que vai te prender, seja medo, seja falta de fé. Aleluia, ele está abrindo as escrituras para quê? Aleluia, para que você tenha fé nele. Aleluia, para que você realmente creia nele, no poder dele, no poder que te faz livre, livre desse medo, livre dessa falta de fé, seja livre agora. Eu declaro pela palavra de Deus, eu libero a palavra de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja livre desse medo, seja livre dessa falta de fé, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a palavra da fé, e essa é a vitória que vence o mundo mau, o mundo caído, aleluia, o mundo corrompido. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé, aleluia. Porque a fé de quem somos, de quem falamos, aleluia, é uma fé verdadeira, num Deus verdadeiro, num Senhor verdadeiro, num Senhor poderoso, grandioso e maravilhoso, e o seu reino não tem fim. Aleluia, ele não tem fim, irmãos. Aleluia, ele é chamado de ancião de dias, ele não tem fim,
Ele não tem começo e não tem fim, aleluia. Ele é quem Ele é, desde a eternidade Ele é Deus, aleluia. Somente creia nesse Deus, abre teu coração, coloque a tua fé de maneira certa, creia certo nesse Deus, creia de maneira correta. Confie nesse Deus, na bondade desse Deus, na graça desse Deus. Ora, basuri canta.